meu nome é Luana, esse aqui é meu canal, onde eu proponho a falar sobre viagens de diferentes tipos, tanto de mochilão quanto viagens comuns em família, essas coisas, intercâmbio e tudo mais. Além disso, eu também faço vídeo de caso, que é o conteúdo de hoje, falando sobre pessoas que estavam viajando ou fazendo algum intercâmbio, coisas assim, e acabaram sofrendo algum tipo de atentado. E o caso que eu peguei hoje é da Madeleine Beth McCann. Madeleine é a filha mais velha de Kate McCann e Gary McCann. A Kate era anestesista e o Gary é cardiologista. Ela tem 2 irmãos gêmeos, Sam e Ameline. Eles, na época dos fatos, tinham 2 anos e a Madeleine 3. A família é inglesa e vivia na Inglaterra, mas em maio de 2007 eles foram passar férias em Portugal, que é onde aconteceu todo o fato. O caso da Madeleine ficou muito conhecido mundialmente e a foto mais marcante é uma bem de close do rosto dela, onde dá pra ver que ela tem uma marca no olho direito. Dia 3 de maio de 2007, durante essas férias que a família estava passando em Portugal, o casal foi jantar aproximadamente a 100 metros de distância do apartamento em que estavam hospedados na Praia da Luz. Por volta das 21 horas, o Gary disse que foi verificar se os filhos estavam bem e 30 minutos depois, um amigo da família, porque eles não estavam lá sozinhos, foi verificar também e disse que estava tudo bem com as crianças. E aí, às 22 horas, a Kate foi lá dar uma olhada nos filhos e não encontrou a Madeleine. A família, então, passa cerca de 41 minutos procurando a menina ali perto, até que notifica a gerência, que chama a polícia. Às 23 horas, a polícia chega e começa a fazer as buscas e pegar testemunho das pessoas que estavam ali presentes, tanto da família quanto dos amigos e dos funcionários do local. Eles também acionam os bombeiros, a Cruz Vermelha, a Polícia Marítima e a Polícia Civil, fazem busca de helicóptero, busca com os cães farejadores também. Então, assim, o início ali foi uma busca bem extensa à procura da menina. E eles também notificam os aeroportos mais próximos para avisar que há um sequestro de uma criança de aproximadamente 3 anos e já começa a divulgar o rosto da Madeleine. Mas infelizmente eles não conseguem encontrar nada sobre a menina, absolutamente nenhuma pista. E isso tudo aconteceu na madrugada do dia 3 pro dia 4 de maio. E aí no dia 5, a polícia faz uma declaração pública falando assim que eles já tinham um suspeito e divulgam até um esboço da imagem desse suspeito. Porém, essa imagem é muito assim simples, qualquer pessoa poderia ter feito. E a polícia começa a ser ridicularizada pela população. Então a família decide contratar investigadores profissionais para poder, começar a olhar o caso. Só que isso só foi descoberto tempos depois, porque a polícia de Portugal tinha avisado que a família não poderia fazer isso, que era contra a lei. Mas a família estava com muito medo da polícia portuguesa dar o caso por encerrado e falar que a menina tinha apenas morrido e não fazer nada sobre. Porque depois desse esboço, ter sido divulgado, todo mundo ficou muito assim, com muita suspeita sobre a polícia portuguesa, o tipo de trabalho que eles estavam fazendo. Então no dia 6 de maio, a polícia fala que já tem um suspeito e que a Madeleine estava viva. Então eles decidem fazer mais uma vez uma busca com cães farejadores pelo local para procurar a pista sobre a Madeleine. Porém, no dia 8 de maio, a polícia portuguesa finalmente assume que não tem nenhuma pista sobre o paradeiro da menina, nem quem pode ter pegado ela, nem motivo, nem se ela está viva ou está morta. Eles falam também que pediu ajuda para o SIS, que é o Serviço de Informação e Segurança lá da Europa, e o SIS também foi pedir ajuda para a polícia espanhola e inglesa. Espanhola provavelmente porque faz fronteira ali com Portugal, e a inglesa pela família ser da Inglaterra. Então no dia 9 de maio a Interpol é acionada e lança um alerta amarelo para todos os membros. A polícia portuguesa informou que eles estavam seguindo duas linhas de pensamento, que era o sequestro por pedofilia e o sequestro para adoção ilegal. A polícia britânica então decidiu acompanhar o caso mais de perto e passou para a polícia portuguesa todos os suspeitos de pedofilia ou crimes de sequestro que são ingleses, que estavam ali na região de Portugal. No dia 11 de maio, o local ali do crime, da Praia da Luz, ele foi declarado livre, já que a polícia já tinha feito toda a perícia que precisava e não tinha achado nenhuma pista do paradeiro da Madeleine. Então, no dia 13 de maio, a polícia faz mais uma aparição, para a imprensa e fala que não tem absolutamente nada ainda sobre o caso, a não ser fotos tiradas por turistas e pessoas moradoras ali da região no dia do ocorrido. Há um tempo, a Netflix lançou um documentário sobre esse caso e no documentário eles falam sobre 2 suspeitos, é o Robert Murat e o Sergej Malinka. O Robert é britânico, mas falava português. Ele morava ali em Portugal e serviu como consultor, entre a polícia britânica e a portuguesa, mas ele começou a se tornar suspeito depois que uma jornalista chamada Laurie Campbell, da Sunday Mirror,
disse ter suspeitado de Robert pelo interesse dele no caso, além do normal. Então Robert se defendeu falando que ele estava muito interessado no caso porque ele tinha uma filha pequena também e porque a família era inglesa assim como ele. Então o interesse dele era mais pensando no que ele poderia se sentir se fosse a filha dele sido sequestrada. O Robert disse que a polícia fez uma pressão enorme nele para que ele confessasse o crime, mesmo não tendo provas concretas sobre a acusação. Já o Sergei Malinka, ele é russo e o nome dele surgiu porque ele estava fazendo aparentemente um site pro Robert e tinha feito uma ligação pro Robert no dia do desaparecimento da Madeleine. O Sergei, ele acusou a polícia de prender ele dentro do carro até procurar, até conseguir um mandato de apreensão, de busca e apreensão na casa dele. E aí quando a polícia conseguiu esse mandato, eles pegaram todos os equipamentos eletrônicos na casa dele, no que encontraram conteúdo pornográfico. Porém, eu não sei se isso era infantil ou não, porque tempos depois, o Robert conseguiu processar alguns jornais, conseguiu cerca de 600 mil libras, processando os jornais por ter passado dados não verdadeiros sobre ele. Eu não sei se isso também caberia ao Sergei, por isso que eu não tenho muita certeza se os dados eram realmente de pedofilia ou não, sobre esse conteúdo que encontrou lá nos equipamentos dele. Eu não consegui achar essa informação que realmente comprove veracidade. Em setembro do mesmo ano, as investigações tomam um rumo completamente diferente, onde os pais são suspeitos de homicídio acidental. A polícia encontrou indícios de fluidos corporais da Madeleine no carro que a família alugou 20 dias após ela ter desaparecido. Então, se ela estava desaparecida, não tinha como ela estar com os pais. No que alegaram que eles usaram esse carro para poder transportar o corpo. Os pais foram questionados também do porquê que deixou as 3 crianças sozinhas enquanto estavam jantando, já que o lugar tinha uma creche para as crianças poderem ficar, e os pais falaram que não queria deixar as crianças com estranhos. Porém, na tarde do mesmo dia, as crianças tinham ficado esse tempo na creche, então não fazia muito sentido essa argumentação deles. E a polícia portuguesa também disse que chamou os pais para fazer uma retrospectiva ali de tudo que tinha acontecido, só que os pais não aceitaram. Porém, isso foi pedido pela polícia portuguesa depois que eles já tinham voltado para a Inglaterra, depois de muito tempo. Então os pais falaram assim que já não estavam confiando mais na polícia portuguesa e por isso que não queriam colaborar muito ali com as investigações. Isso tudo aconteceu também na época em que a polícia portuguesa descobriu que a família tinha contratado investigadores, então não se sabe se isso foi meio que uma retaliação da polícia portuguesa com a família. Tanto a polícia britânica quanto a polícia portuguesa foi muito questionada pela forma de quem encaminhou a investigação. A polícia portuguesa também foi questionada por não estar muito incisivo na investigação, mesmo com eles tendo chamado o corpo de bombeiros, ativado a marinha e tudo para poder investigar lá no primeiro momento. Disseram que depois eles estavam muito desleixados, os horários de almoço eram extremamente longos para não ficar investigando, esse tipo de coisa. A imprensa também foi muito questionada sobre esse caso, tanto como eu falei, o Robert conseguiu uma ação judicial ganhando 600 mil libras sobre informações falsas que estavam passando sobre ele. Então, a imprensa já não ajudava muito, passando várias informações falsas. A polícia, tanto britânica quanto portuguesa, também parecia que não estava ajudando muito. A família estava não colaborando muito com as investigações por conta das atitudes da polícia portuguesa. Então, ninguém estava ajudando a achar a Madeleine. 100 dias após o desaparecimento, a polícia muda o caso para homicídio, declarando a Madeleine como morta. Em 2015, a polícia portuguesa fez um pronunciamento mais uma vez, falando que fez tudo o que estava ao seu alcance para conseguir desvendar o caso, e também falaram que fizeram 138 depoimentos, fez 30 pedidos de colaboração de países e investigou 8.685 relatos de possíveis avistamentos em todo o mundo. Em junho desse ano, a Scotland Yard, acho que assim se pronuncia, e a Polícia Metropolitana de Londres, eles disseram que tinha novas pistas sobre o caso. Eles disseram que Christian B., como foi relatado no primeiro momento, eu não vou pronunciar o resto do nome dele porque eu realmente não sei pronunciar, mas no primeiro momento ele foi dado como Christian B., Ele é um alemão de 43 anos. Christian já foi acusado por pedofilia, por perturbação sexual e também por tráfico de drogas. O suspeito morava em Portugal, ele morou em Portugal de 95 até 2007 e tinha uma casa na Praia da Luz, onde a Madeleine e a família estavam. Em 2005, ele foi acusado de estuprar uma idosa americana, também lá na Praia da Luz, só que eu não sei se essa informação é 100% verídica, porque, como eu disse, a imprensa divulgou muitas coisas que não eram comprovadamente verdades, tanto que essa informação, por exemplo, eu encontrei alguns sites e outros sites diziam que não era verdade, então eu não tenho muita certeza sobre essa informação. E em 2017, ele também esteve em Portugal e foi detido por tráfico de drogas e enviado novamente para a Alemanha, onde cumpre pena até hoje. A polícia alemã abriu um portal onde qualquer pessoa que tem alguma imagem, algum vídeo da época ali, daquela praia, pode colocar lá. Qualquer pessoa que tiver algum tipo de testemunha ou tiver visto o Christian em algum lugar também pode ir lá se pronunciar para a polícia alemã. A primeira suspeita de Christian se deu em 2013,
porém a polícia portuguesa disse que não investigou muito bem os fatos porque não tinha informações tão relevantes assim. Disseram que Christian em um primeiro momento queria roubar a casa, porém ele mudou de ideia quando viu as crianças dormindo no quarto e aí sequestrou a Madeleine. O suspeito também teve o número dele divulgado e a polícia falou que busca quem teve contato com ele naquela noite e disseram que teve uma pessoa que entrou em contato com ele, que eles ficaram um tempo durante a ligação ali, no momento em que a Madeleine desapareceu, porém não encontraram ainda quem seria essa pessoa. O advogado do suspeito tá defendendo ele, falando que ele é uma pessoa calma e muito tranquila, apesar de já ser acusado de vários crimes, e ele também tá acusando a polícia alemã de ocultar provas para poder corrigir algumas falhas. A promotoria disse que tem provas concretas contra o Christian B, que além de morar perto do local do crime na época dos fatos, também foi encontrado no seu carro roupas de banho infantis e milhares de imagens de pedofilia, que mesmo que ele alegue que não pertence a ele, em alguma dessas imagens ele aparece também. Os investigadores alemães também estudam a possível paralelo com outro desaparecimento, o da pequena Inga, em 2015, em uma floresta na região alemã. Alguns outros assassinatos não resolvidos de crianças e adolescentes na Europa, principalmente na Bélgica e na Holanda, também estão sendo verificados para determinar se o suspeito pode estar envolvido. A polícia alemã também está investigando um terreno lá na região onde o Christian morava. Esses terrenos são muito populares na Alemanha, geralmente permitindo que os moradores da cidade se beneficiem de um pequeno espaço onde cultivam frutas e legumes. Eles estão usando cães farejadores, pás e uma escavadeira para poder olhar o local e ver se encontram o corpo da Madeleine. A minha opinião sobre o caso é que eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia do que pode ter acontecido, porque existem algumas provas contra a família que eu achei um pouco relevante, mas eu também não acredito que tenha sido a família que tenha feito isso, mas essas provas ainda assim são um pouco estranhas. Sobre o Robert, pelo que eu vi, aparentemente ele realmente não era acusado verdadeiramente, assim, e ele tanto que conseguiu, mostrar para os jornais que os jornais estavam falando mal dele, estavam falando em verdade sobre ele conseguiu ainda ganhar um dinheiro com isso. E sobre esse último dado sobre o alemão, ele realmente parece ser o culpado, todas as provas apontam para ele, porém ainda tá tudo muito confuso, a polícia portuguesa fala uma coisa, a polícia inglesa fala outra, a polícia alemã fala outra, só que até agora a polícia alemã parece que é a que tá mais engajada com isso tudo, principalmente porque o acusado é alemão, então a polícia alemã acredito que esteja fazendo um trabalho muito bom, tanto que ele já se encontra preso por conta de outro crime, que fica mais fácil até para fazer as investigações. Então, na minha opinião, ele é sim o culpado, só que há muitas divergências sobre isso, então eu acho que ainda tem muita coisa pra se descobrir ali, porque eu acho que ele pode ter um cúmplice, e não se sabe também o que ele fez com a menina, onde que ela tá, até agora não foi descoberto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo de informação que eu podia, e tudo isso foi pegado de vários jornais, tanto nacionais quanto internacionais. Eu não sei até onde tudo isso é verdade, porque tudo que eu peguei, foi lendo de outros lugares, e depois que eu fiquei sabendo da notícia que o Robert conseguiu processar os jornais por inverdades, então eu não sei até que ponto tudo que tá sendo noticiado é verdade. Então é isso, eu espero que tenham gostado, deixa o like, deixa os comentários sobre sua opinião sobre esse caso, se você viu o documentário na Netflix, e é isso, obrigada por assistir até aqui.